Como é que você primeiro recebe doente séptico? Como que você imagina? Então você tem que pensar o seguinte. Doente que chega com febre de maneira aguda na emergência, ou pode ser no seu consultório, às vezes é um médico conhecido, a pessoa liga, como acontece comigo, a pessoa me liga, eu tô com febre, então eu vou ver no consultório, tá séptico às vezes. Então, na enfermaria, tem um internado lá, o pessoal te chama num alerta, né, qualquer, você vai avaliar, piorou sinais vitais, você já tem sinais aí de gravidade, de progressão de doença. Então, como que você faz um diagnóstico do paciente séptico quando está chegando para você? Esse é um ponto importante. Primeiro, são os aspectos clínicos, as manifestações clínicas da infecção. Então, primeiro eu tenho que ter um foco de infecção, ou pulmonar, ou tegumentar, ou urinário, que seja. Eu tenho um foco de infecção. Essa infecção precisa, para que ela seja séptica, ela precisa fazer disfunção orgânica. Entendeu isso, pessoal? Então aí vem um primeiro desafio nosso, uma avaliação crítica do ponto de vista da avaliação. Quando eu falo em disfunção orgânica, eu preciso fazer o diagnóstico funcional dos órgãos comprometidos, ou do sistema comprometido. Mas primeiro eu tenho que definir que é um quadro infeccioso, para a partir disso eu dizer que há sepsis ou não. Então esse é um ponto muito legal, muito importante. Por quê? Porque existem doenças que são semelhantes à sepsis, que não são infecciosas, que são chamadas de síndromes que têm resposta inflamatória sistêmica, a famosa SIRS. Então tem doença clínica, por exemplo, vou dar uma classe, algumas classes. Pancreatite aguda grave, ela se apresenta com quadro de pancreatite aguda, dor abdominal, náusea, vômito, imagem radiológica com edema de pâncreas, com necrose, alguma coisa assim, e com sinais sistêmicos que demonstram que há resposta inflamatória sistêmica. Na verdade, há disfunção orgânica. Então, o paciente com pancreatite aguda grave, ele vai ter disfunção endotelial, com taquicardia, com hipotensão, então começa a ter uma organização maior. Qual a diferença disso na sua sepse? É porque a sepse é de causa infecciosa. Eu dei um exemplo de pancreatite aguda, mas, por exemplo, grande queimado, grandes cirurgias, paciente em SEC, cirurgia cardíaca, cirurgia corpórea por maior tempo, todos esses doentes, eles vão, de certa maneira, fazer uma resposta inflamatória sistêmica e que pode te confundir em relação ao quadro séptico bacteriano. Tá bom? Então, agora, daqui para frente, quando eu falar em sepse, eu estou falando de sepsis bacteriana, sepse bacteriana. Então, o que acontece? A sepse bacteriana, ela precisa ter disfunção orgânica. Então, primeiro, você identificar foco de infecção. Você pode me perguntar o primeiro ponto aqui, primeira objeção que você cria na sua cabeça. Mas, professor, e aí? Para saber que infecção não. Esse é um ponto que já dá problema de cara. Então, o paciente chega com febre. Se ele vier com algum sintoma associado, você já consegue direcionar seu raciocínio. Eu estou com sepse com dor em algum local. Opa, sepse não, perdão. Eu estou com febre e com dor em algum local. Pronto, então você vai lá, dor, e vê o que está acontecendo. Ah, estou com dor no ombro e estou com febre. Opa, às vezes tem uma coisa tegumentar no ombro, às vezes tem uma coisa articular, muscular. Então você tem uma gama de coisas que começa a pensar, óssea, tá certo? Então você tem que sempre estar raciocinando assim, abrindo o seu leque de investigação. Ah, eu estou com febre com dor abdominal. Vamos lá, então, entendeu como é que é? Então esse raciocínio, essa lógica, assim, então, tudo isso tem que ser na história. Então, na hora de falar de dor abdominal, lembra da anamnese, né, pessoal? Sintomas associados, concomitantes. Você tem que perguntar mais coisas. Tem diarreia, tem náusea, vômito, tem flatulência, tem tenesmo, nas fezes tem sangue. Aí você começa a melhorar a informação para que você possa caracterizar aquele conjunto de sinais e sintomas com uma síndrome mais direcionada para você, tá certo? Então precisa ter uma localização. Muito bem. A hora que você tem a localização com febre, você vai fazer a propedêutica disso, né, para poder ratificar a informação orgânica da doença. Com ultrassonografia, com radiografia simples, tomografia. Mas em paralelo a isso, você tem que olhar como esse doente está clinicamente. Como está os sinais vitais, principalmente, que é o primeiro ponto importante. E a hora que eu falo sinais vitais, e falo com bastante carinho. Por quê? Eu não sei se vocês que estão aí no hospital, às vezes, e pedem para fazer os sinais vitais a cada 6 horas, vocês vão pegar a anotação lá, das anotações de sinais vitais. Eu não quero entrar muito em detalhe, não é uma crítica destrutiva para ninguém, não. Mas assim, às vezes você vai lá, os sinais vitais estão uma bagunça, tudo errado, mal feito pra caramba. Eu já tive a oportunidade de ver sinais vitais dentro de terapia intensiva, pessoal.
frequência respiratória 20, 20, 20, 20, o paciente está apneico, várias vezes. Temperatura, uma bagunça, mede tudo errado. Quer dizer, é assim, é muito triste ver isso, mas você como médico e médica, colega meu, e que você vai, se você está me escutando, é que você quer um pouquinho do que eu faço. Então, deixa eu mandar para você essa aqui. Você vai conferir e vai cobrar. Não tem dó. Mesmo que você pegue a pessoa que está fazendo trás, vai na beira do leito e mostre para ela como que se mede. Olha, frequência respiratória, você tem que ficar aqui do lado, pega no pulso aqui para distrair ele e conta a frequência respiratória. 30 segundos, pelo menos, para eu ter uma ideia. Não pode ter dados tão irregulares assim. Por quê? Porque a evolução dos sinais vitais, existem critérios chamados de NIOS, BIOS, vocês sabem disso, que empacota sinais vitais, com nível de consciência, com dependência do oxigênio, que dá uma pontuação evolutiva para você, que são os alertas que você tem em protocolos. Em hospitais que tem ONA, por exemplo, que são órgãos de acreditação, por exemplo, habitualmente os hospitais são obrigados a ter um planeamento disso. Os hospitais também que levam a sério as coisas também fazem isso, né? Tem uma programação, um processo de cuidar de sinais vitais e evolução desses doentes. Então, o pessoal que está vendo sinais vitais a cada hora, quando ele tem uma evolução, uma variação, ele é alertado, alerta o médico, alerta a equipe, às vezes tem equipes de plantão, para que possa ver aquele doente, para ver o que está acontecendo, porque ele está deteriorando. Isso é fundamental. Então, ver sinais vitais com qualidade é fundamental. E para nossa discussão aqui com o CEPS, não tem como andar. Se não tiver os sinais vitais bem feitos, você está já errando de cara. Para medir uma pressão arterial de boa qualidade, ver a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura. Claro que muito dessas metodologias hoje estão todas automatizadas. Esfigmo automático, medição, então está tudo certo. Mas a frequência respiratória também é automática. Você pode colocar os eletrodos cardíacos aqui, você tem uma leitura automática da frequência respiratória, mas a frequência respiratória varia muito, então você tem que contar na beira do leito. A frequência cardíaca é tranquila, você põe o oxímetro, põe o eletrocardiógrafo, né, no tórax, os monitores todos. A pressão arterial também é automatizada, a temperatura também você pode colocar termômetro automatizado, mas a frequência respiratória tem que tomar cuidado. Porque existem maneiras, junto com o eletrodo cardíaco, tem a oscilação dela e o leitor pode contar isso, mas muitas vezes dá problema. E às vezes a frequência respiratória ela pode sair de 20, 22 e para 28 e você nem perceber direito na beira do leito. Se você não tomar cuidado, você não enxerga. É aquele ditado, né? Se você não está preparado para ver, você não enxerga. Às vezes está lá na sua frente. Então, às vezes, o que você não está procurando, você não vê, mesmo que esteja na sua frente. E é muito interessante isso. Eu já fiz isso várias vezes com estudantes de medicina, né? Assim, que a gente vai lá na beira do leito, sabe o diagnóstico e peço para eles avaliarem o doente. Quer dizer, é claro que isso é um treinamento, né? É uma técnica para a gente poder treinar mais. Mas essa percepção, você tem que estar preparado para ver. Se você não quer ver que ele está taquipneico, você não percebe.